aqui, estamos juntos todos. Muito bem, então a enquete está no ar e vocês votem. Eu aposto que o Trajano vai gostar dessa novidade de enquete dupla. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei de dividir a enquete em duas ou três, quartejar a enquete, vamos dizer assim. Mas não vou votar nessa enquete primeira. Porque é de uma obviedade total. Você acha que tem algum jogo equilibrado aqui desses quatro? Santos e Você acha que Bragantino. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo vão encontrar dificuldade para pegar O Santos vai. Ah, o Santos vai, vai. Zé. O Santos vai. Tá ótimo. Então o Juca já votou. Eu me nego a votar porque eu acho que não tem equilíbrio nenhum. O Santos, pelo contrário, o Santos agora está se aprumando. O Santos que começou o campeonato era um Santos. O Santos que conseguiu essa classificação para as quartas é outro Santos. Até o Tiquinho começou a fazer gol, o Neymar está inspirado, Bragantino também. nada, essa coisa toda. Então me nego a dar o meu voto, deixo isso para o nosso pessoal, e porque não vejo equilíbrio nenhum. E outra coisa, esse negócio de secar o Palmeiras, eu não sequei o Palmeiras, aí eu sabia até disso. O Palmeiras tinha todas as condições, ele foi remando. A gente falava que o Palmeiras precisava ganhar o jogo, né, para se classificar. E a Ponte Preta também acabou colaborando. Mas o Palmeiras fez o papel, ganhou o jogo passado, ganhou esse aí, se classificou. Tudo bem, não é? E agora estão chegando reforço. Esse Palmeiras está jogando aí, não vai ser o Palmeiras, e o Danilo vai explicar melhor, que a gente vai ver mais para frente. Paulinho vai jogar, o Vitor Roque está chegando, segundo o Danilo, depois vai explicar, está chegando um outro, é outro Palmeiras, vai ser um Palmeiras muito mais forte. Esse Corinthians que a gente viu aí, dificuldade contra o Guarani, são os jogadores mais importantes, os titulares, entraram no finalzinho do jogo, né? O São Paulo, que me surpreendeu, ou o São Bernardo que me surpreendeu. Ambos me surpreenderam. Eu achava que o São Bernardo ia fazer um jogo mais duro com o São Paulo. São Paulo entrou com um time recheado um time misto, como falam, né? E o São Bernardo, mesmo assim, assegurou o primeiro lugar do grupo, né? Porque tinha aquele empate na rodada passada. Portanto, caro âncora, cumprimento pela decisão de fazer duas enquetes. Certamente a outra enquete vai falar do Rio de Janeiro, da vergonhosa participação do Botafogo, da vergonhosa participação do Cruzeiro, né? E essa aí, Paulista, eu me abstenho, porque eu acho que não tem equilíbrio nenhum. Muito bem. Juca Kfouri, é com você. Pergunto para você. Qual é o confronto mais equilibrado dessa enquete maravilhosa que está no ar? Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora e todos e todas. Olhe, eu não acho que haja nenhuma moleza, não acho que o São Bernardo, que o Mirassol, que o Novo Horizontino e que o Bragantino tenham entrado para as quartas de final como turistas. Mas acho que Corinthians, Palmeiras, mesmo fora em São Bernardo, São Paulo mostrou ontem com clareza que jogar em São Bernardo não é nenhum grande problema. Esses três são favoritaços, para usar o neologismo criado por Arnaldo Ribeiro. A situação do Santos eu acho mais complicada. Embora na Vila Belmiro, embora com o time progredindo, Tiquinho se adaptando, Neymar na bola parada, criando problema para os adversários, lembremos, 3 gols de escanteio. Um olímpico, belíssimo, belíssimo, e 2 que ele pôs para o Tiquinho fazer gol. Mas ainda na bola parada, e ninguém tem a menor dúvida sobre a competência do Neymar para bater na bola parada. Ninguém tem a menor dúvida. Então, é uma arma, mas é um jogo de Série a exemplo de Corinthians e Mirassol. Mas o Mirassol, nessa fase final, parece estar em queda. Embora possa trocar de goleiro, possa trocar o inseguro Alex Muralha pelo seguríssimo Walter, que provavelmente estreará contra o Corinthians no fim de semana
lá em Itaquera. Então, eu vejo assim, para responder a sua enquete, que há equilíbrio no jogo entre Santos e Bragantino. Santos tem que tomar todo cuidado, é favorito, mas não é favoritaço, como são Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Aliás, e alguém dirá, ou muitos dirão, que lá vem o Juca com zica reversa, eu acho que o Palmeiras passou do grande que corria risco de ser eliminado ao grande que é favorito ao título. Embora o Corinthians tenha, se mantiver, a vantagem de jogar uma eventual final em casa. Mas o Palmeiras, por ser mais cascudo, por ser um time mais acostumado a decidir, por ser um time mais campeão que os demais nos últimos tempos, me parece o time favorito a ser tetracampeão, título inédito no profissionalismo em São Paulo. Muito bem, Mauro, vou com você. Alguma surpresa? Todo mundo passou. Né? No Campeonato Paulista tem, na fase final, só 6 times, né, que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. 6, né? É isso mesmo. E mais o Novo Horizontino que quase foi para a Série A. Tem algum confronto que te chama a atenção? Ou alguma coisa que tenha acontecido? Acho que é o roteiro que a federação quer, né? Que todo mundo sempre quer. Os 4 grandes possam avançar para a semifinal. É o que está desenhado. Claro que, em tese, o Santos tem uma dificuldade maior, terá uma dificuldade maior. Eu acho que o Palmeiras, pelo futebol que não está jogando, sempre está sujeito a chuvas e trovoadas, ainda mais sendo um jogo único. Ontem fez tudo para complicar um confronto contra o Mirassol, que jogou com muralha do gol, como o Juca já destacou, o que é sempre muito agradável para o adversário. Então, acho que não dá para confiar, não dá para ter tanta certeza assim. Né? O Corinthians, pela maneira que tem encarado o campeonato, tese deve passar, mas o Corinthians deve ter jogos também aí, tem jogos de fase preliminar de Libertadores, tem que dividir atenções, né? Isso pode ser um pouco perigoso, mas só um pouco perigoso. Não acho que vai ser muito complicado. São Paulo tem que abrir o olho, porque no ano passado foi o Novo Horizontino que eliminou o São Paulo, né? Então, acho que todo cuidado é pouco, até porque, apesar da vitória de ontem, ela encerrou uma sequência de resultados ruins. São Paulo tem sido um time problemático, digamos assim, né? E vai enfrentar o Algoz de 2024. Né? Enfim, eu acredito que o Corinthians seja, apesar de ter outra preocupação, outra frente a disputar nesse momento, acho que é o time que tem mais possibilidades aí de passar, até mais do que o Palmeiras. O Palmeiras hoje não é um time realmente confiável. Desvide a campanha, foi o único que sofreu na última rodada, conseguiu a classificação com um gol no final, quanto o adversário que mandou o técnico embora e vem numa sequência de derrotas, né? E perdeu mais uma vez, né? Embora tenha até feito um jogo aceitável, o Mirassol, durante boa parte dos 90 minutos. Mas acho que o Corinthians é o que tem mais chance de passar, pelo menos em tese. Mas normalmente deve acontecer os 4 se enfrentando na semifinal. Aí a federação fica feliz, alguém vai dizer que o Campeonato Paulista é sensacional e vamos continuar vivendo aí essa ilusão dos estaduais. Muito bem. O Danilo, o Palmeiras, todo mundo estava aí, não vai passar, os secadores estavam com a toda, mas sim, passou o Palmeiras. Passou o Palmeiras, agora não para essa fase final, mas daqui a pouco vem um novo Palmeiras. Vitor Roque chegando por uma bala, finalmente contratou, vai estar contratando. O Abel ontem reclamou de todas as coisas possíveis e a Leila fez uma graça. Estão mais calmos? Ela postou depois da classificação palmeirense. Olha, o Palmeiras dentro é um problema para todo mundo, porque o Palmeiras nos últimos anos especialista em estar morto e de repente, ir lá e rumar para o título. Pois é, bom dia a todos. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer adversário preferia que a Ponte tivesse passado. O São Bernardo preferia, o Corinthians preferia, o Santos preferia, o São Paulo preferia que fosse a Ponte Preta e não o Palmeiras. Isso é claro para mim. O Palmeiras passou sofrendo, mas passou e agora realmente acho que muda um pouco de figura. Não fazendo zica reversa nem nada, eu acho que o Corinthians ainda apresenta um futebol melhor. E a única chance de o Corinthians perder a vantagem de jogar a sua final em casa é se passar as duas, tanto as quartas quanto a semi, no empate e o Palmeiras passar as duas vencendo. Aí a gente pode ter a troca de mando e ainda por critério. Um negócio bem equilibrado, né? Então é muito difícil a gente não ver o Corinthians jogando a sua final na Neoquímica, o que faz muita diferença, como sempre lembro o Arnaldo, ainda mais num estado como o nosso, que põe em torcida única, né? Então você imagina jogar uma final com torcida única, o segundo jogo em casa,
faz muita diferença. Eu quero só, antes de também falar um pouco do jogo, deixar que eu não posso esquecer de manifestar aqui o repúdio total ao vice-prefeito de Rio Preto, Fábio Marcondes, do PL, que xingou o segurança do Palmeiras com um racismo absurdo, na frente de policial, na frente de câmera, na frente de todo mundo, como se fosse algo completamente normal chamar o outro de macaco, é um negócio absurdo, toda hora isso acontece. A gente não pode passar e deixar sem se indignar, que é um negócio absurdo o que o senhor Fábio Marcondes, do PL, fez com o segurança do Palmeiras. Um negócio assim realmente nojento. E outra coisa maluca foi o que você falou, Tironi. Eu não entendo, eu não consigo entender como a Leila Pereira acha uma boa, de novo, fazer a brincadeira do Estão Mais Calmos. Fez uma vez a brincadeira do Estão Mais Calmos e tal. Ok, é uma brincadeirinha, você passa, eu olhei o contexto, falei, tá bom. Agora, de novo, num momento em que o Palmeiras está claramente dividido, no momento em que a torcida organizada protesta o tempo inteiro e a torcida comum tenta levantar o time, e que o torcedor está bravo com a atuação da diretoria, que o time do Palmeiras não consegue fazer bons jogos, e a Leila vai e faz. Estão mais calmos de novo, como mostrando que ela não entende o que é ser torcedor, mostrando que ela não entende o que é o ambiente de torcida, de arquibancada, o ambiente do Palmeiras. Eu não estou aqui dizendo que ela tem que ouvir a torcida, que tem que contra-ataque. Claro que não. O futebol ele precisa realmente, às vezes, de uma administração profissional, de uma administração empresarial, com planilha, com conta bonitinha. Agora, o futebol é muito mais do que isso e ela mostra que não sabe o que é isso. Falar estão mais calmos de novo é algo assim surreal, ainda mais porque o Palmeiras passou sofrendo. No jogo de ontem, o Palmeiras fez de tudo para complicar o jogo, saiu na frente com um presente do Muralha. Eu comentei esse jogo com o Mauro e com a narração do Milton no All Play. Um presente do Muralha quando o Palmeiras não merecia, e depois ter feito 1-0. O Mirassol conseguiu o empate num vacilo de novo da zaga do Palmeiras, uma belíssima trama ali do ataque, com o Vanderlan colaborando muito para o empate. Depois o Palmeiras conseguiu fazer o 2-1, melhorou bem no segundo tempo, porque no primeiro tempo parecia que quem precisava vencer era o Mirassol. Foi um jogo horrível do Palmeiras no primeiro tempo. No segundo melhorou a postura, foi para cima, pressionou, fez o 2-1. A impressão é que conseguiria fazer o 3 em algum momento, em algum ataque, mas aí também sofreu o 2-2 numa falha do Naves, numa falha do sistema defensivo. Léo Gamalho, que tem experiência, subiu tranquilamente para fazer o 2-2. E aí o Palmeiras foi para a Bafa. Me chamou a atenção, e eu até falei isso na transmissão, que quando o Palmeiras tinha feito 2-1, o Abel tirou o Estevão, e aí na época, na hora eu falei que provavelmente porque ele estava sem perna na coletiva, depois falou que ele estava com cãibra, colocou o Mike. E tinha feito outras substituições, tirando o Facundo, colocando o Alan, tirando o Richard Rios, colocando o Aníbal Moreno, claramente reforçando o meio de campo, reforçando a marcação, como se o jogo já tivesse resolvido. A hora que tomou o 2-1, faltava 5 minutos e o Palmeiras estava com o time com poucas opções ali na frente. Por sorte, por categoria de base, por ocasião do jogo, por um Mirassol desatento, o Palmeiras conseguiu fazer o 3-2 com o Alan, classificou. Eu acho que, como disse o Juca, muda um pouco a figura, mas não consigo colocar como o favorito. De toda forma, uma classificação que poderia ser a chave para a mudança. A Leila poderia ontem falar, a gente sofreu, a gente rodou o time, mas agora a gente está todo mundo junto de novo, estamos unidos, que é o que o Abel tem tentado fazer sozinho. O Abel vai na coletiva, fez tudo aquilo lá que você falou, né? A torcida precisa estar unida, não adianta a gente ficar ouvindo imprensa, ouvindo influenciador, ouvindo não sei o quê. E aí, depois que ele sai da coletiva, ele deve ter olhado o Instagram, porque ele tem Instagram, ele olha as redes sociais e viu o post da Leila. Ele deve ter falado, não é possível que a minha presidente fez isso, porque ela fez exatamente tudo o que não devia fazer para que a torcida voltasse a estar unida, para que a torcida organizada desse uma trégua. Não, ela faz exatamente o contrário. Enfim, vamos ver agora. Acho que o Palmeiras tem condições de passar do São Bernardo. Para mim, junto com o Santos, é o jogo mais equilibrado, porque o São Bernardo fez uma boa campanha, apesar de o São Paulo ter mostrado que jogar lá não é exatamente um bicho-papão, mas acho que é um jogo difícil, um jogo nervoso, e o Palmeiras tem entrado nervoso nos jogos, em todos os jogos decisivos. Claro que entre Palmeiras e São Bernardo, acho que o Palmeiras é melhor, mas é um jogo difícil. Muito bem, então tá aí, o Abel falou bastante, a Leila postou. Bom, você não falou do Vitor Roque, tá chegando mesmo? Rapidinho, Danilo.
Eu até coloquei essa notícia ontem. O principal entrave do Palmeiras para a chegada do Vitor Roque era a liberação do Betis. Isso ontem já estava configurado que o Betis não ia mais fazer corpo duro, porque o Barcelona entrou em contato com o Betis e pediu para liberação, porque o Barcelona tem interesse em recuperar a grana, vive problemas de fair play financeiro. Lá, o Barcelona está precisando de dinheiro para não passar para passar pelo fair play financeiro, coisa que a gente não vê por aqui, né? Então o Barcelona está interessado na venda, conversou com o Betis, eles têm uma boa relação, convenceu o Betis que poderia liberar. O Vitor Roque é a terceira opção no ataque do Betis. Então é bem provável que o Palmeiras acerte a negociação aí hoje, amanhã, estão com detalhes técnicos. O Betis vai ter que reemprestar o jogador, porque o calendário, a janela de transferência está fechada na Espanha, então o Barcelona não poderia reincorporar o Vitor Roque para vender, então vai ter que ser um empréstimo com uma compra no final, em junho. Então esses detalhes técnicos, mas o grosso foi resolvido e o principal obstáculo era o Betis. E além disso, essa semana o Palmeiras vai tentar também a contratação de um 8, tá? Eu não tenho o nome, eu não sei quem é o nome, mas o que já me falaram é que o Palmeiras ainda está no mercado por esse 8. É uma posição que o Palmeiras ainda sente falta. E por fim, rapidamente, o Vitor Roque, se chegar agora, ele joga na fase final? Bom, o Palmeiras, todos os times, na verdade, né, tem até o dia 28 para fazer 4 trocas na lista de inscritos. O Palmeiras tem vários jogadores que estavam inscritos e que não estão mais, como o Zé Rafael, Rony. Então o Palmeiras poderia fazer essa troca, e o Vitor Roque jogou ontem, 10 minutos, mas tem ritmo de jogo. Então se ele chegasse, tecnicamente, fisicamente, daria para jogar. A questão aí é a documentação, se ele conseguir mesmo finalizar segunda e terça, aí, como hoje e amanhã, como é a proposta do Palmeiras, poderia fazer essa troca na lista de inscritos. Muito bem, no outro jogo, São Paulo venceu o São Bernardo por 3-1, Arnaldo, e aí o Zubeldia fez uma coisa meio incomum. Realmente, os caras têm toda a razão. Não tava jogando nada mesmo, a culpa é minha. Pode pôr nas minhas costas aqui que eu sou o culpado por esse momento ruim do São Paulo. Ontem até jogou bem, com 3 zagueiros e tudo mais, tal, e vai para a fase final, vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Vamos lá. Eu acho que a semelhança do Palmeiras com o São Paulo é apenas a personalidade de cada um dos treinadores, né? Eu acho que o Zubeldia fala mais ou menos como o Abel, sem ter... Fala pelo São Paulo todo, né? A direção do São Paulo não fala. Sem ter o cartel de títulos do Abel e tal. Mas as entrevistas do Zubeldia são boas também. São completas. As do Abel mais bélicas, mas também são boas. E acho que aí é a única semelhança, porque o Palmeiras está contratando um jogador de 25 milhões de euros e o São Paulo não tem grana para pagar nem os seus atuais jogadores, né? Então acho que essa aí e isso o presidente do São Paulo deve algumas explicações. A distância financeira entre os clubes, ainda mais pela política adotada pelo São Paulo esse ano, é uma coisa inédita, talvez, né? Mais uma coisinha sobre o Vitor Roque. Ele dá uma ideia do que é o Palmeiras a temporada em termos financeiros. Foi contratando um jogador que estava em atividade no Betis, que o Botafogo assustou o mercado brasileiro ano passado, né? Quando ele contrata o Luiz Henrique, que estava em atividade no Betis. É mais ou menos a mesma coisa, né, que o Palmeiras faz agora. Um jogador jovem, né, com o perfil Palmeiras, mas, cara, é isso. É o que o Danilo falou. O futebol brasileiro ele tem umas situações... A econômica atual, sobretudo para alguns clubes, é isso. O Palmeiras tem mais recursos que o Barcelona. O Palmeiras tem mais recursos para fazer uma aquisição de compra de direitos federativos que o Barcelona. É isso. Na prática é isso, né? E aí vai atender um clamor antigo. O Vitor Roque é um jogador muito bom, mas inconstante, né? A carreira dele não decolou como se esperava. E aí você pagar 25 milhões de euros numa promessa ainda é um risco considerável, que o Palmeiras, enfim, topou realizar. Passando um pouco para os favoritos do Paulista, como vocês citaram, eu acho que recai, porque o Paulista rodou 12 rodadas, passou, ameaçou e no final das contas classificou os 8 melhores times do estado. Literalmente os 8 melhores times do estado. Antes mesmo de começar, os favoritos eram Corinthians e Palmeiras.
eles continuam sendo, né? Por motivos diversos. O Corinthians fez um campeonato praticamente irretocável, administrou no final, e o Palmeiras cresce na reta decisiva e entra na reta decisiva. Os demais são irregulares, podem até surpreender. Eu acho que o São Paulo faz bons jogos contra times fortes. O Santos, cara, o Santos com o Neymar, com essa onda, tudo é possível. Aliás, o Santos, Juca, quer jogar no Morumbi, não quer jogar, deve jogar no Morumbi a sua eliminatória, provavelmente depois do São Paulo, na terça de Carnaval, para jogar no estádio grande com grama natural, né? É o pleito do Santos. O Santos, enfim, com o Neymar jogaria num estádio grande, embora a Vila seja o alçapão. Acho que vai ser um jogo bem parelho com o Bragantino, bom jogo mesmo. E aí, Tironi, a única questão que talvez penda mais a favor do Palmeiras em relação ao Corinthians, no favoritismo, no favoritômetro, é que uma coisa vai começar a acontecer com o Corinthians que não aconteceu até agora. Eu presumo que o Corinthians vá passar pelo time venezuelano. E aí o Corinthians terá uma pré-Libertadores real intercalada com as finais do Paulista. Então, o Corinthians vai jogar com o Mirassol e provavelmente com o Barcelona em Guayaquil 3 dias depois. Barcelona em Guayaquil não é qualquer coisa. É um time tradicional, é um time que já eliminou brasileiros, né? É um time... É um jogo pesado, não é esse jogo treino na Venezuela, né? E aí, passando do Mirassol, ele tem Mirassol, Barcelona, semifinal, Barcelona de novo, né? O Corinthians passa a ter um calendário complicado, de fato, enquanto o Palmeiras teria só o Paulista para jogar nesse período, né? Então é um pouco, acho que a distinção, e talvez dilua um pouco o favoritismo que o Corinthians construiu fazendo um campeonato sem susto algum, né? Talvez ali nem o mais otimista da federação, lá como disse o Mauro, imaginasse que passassem os 4 grandes, e que tudo tivesse nos conformes. Aliás, a federação comemora até o não rebaixamento dos 2 que vieram da A2, que é o Noroeste e o Velo Clube. Os 2 têm torcida nas suas cidades, Rio Claro e Bauru, e isso dá uma turbinada até na A2, né? Porque quem vem da A2 normalmente cai. É muito difícil permanecer. E eles permaneceram na reta final. Então tá todo mundo soltando rojão lá na Federação Paulista. Para essas finais, a gente deve ter um jogo em cada dia, durante o Carnaval, para desespero do âncora, que gosta de Carnaval. Um jogo sábado, um no domingo, outro na segunda e provavelmente o Santos na terça. Muito bem, ó. Vocês estão desprezando o Santos, viu, Trajano? Para nossa enquete aqui, como você acha que tá, por exemplo? Qual o confronto mais equilibrado? Não sei, eu não votei. Eu voto, então. Não, eu quero dizer... Vocês estão falando do Bragantino. Eu fui do jogo do Bragantino ontem. E aí? A julgar pelo que eu vi ontem, não mete medo em ninguém. É que a Ponte foi incompetente, tomou um gol contra com 1 minuto de jogo. Isso é brincadeira. Então eu acho que estão desmerecendo essa subida do Santos. Mas tudo bem, vamos em frente. Respondendo a sua pergunta, fica difícil responder, porque envolve os 4 grandes. Então, não sei. O que está dando? Vamos lá. Tá dando Santos e Bragantino, 53%, como mais equilibrado. Depois São Paulo e Novo Horizontino, 20%. São Bernardo e Palmeiras, 17%. E Corinthians e Mirassol, 11%. Agora, Juca, o Santos não sei se é tão patinho feio assim, não. O Santos ele já tem a melhor campanha que o São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem a 6ª campanha. Não. Sim, senhor. No geral, sim. Não. Não, desculpa, não tem. Não, desprezando o Santos aqui, ué. Acabamos de falar. Calma, deixa eu falar. O Santos, nas últimas 3 rodadas, foi o único time que ganhou as 3. Então tá se recuperando também. Bem. E ontem teve gol olímpico do Neymar. Certo, lindo. O Bragantino, das últimas 5, ganhou 4. É um time em ascensão, né? Sim. O Bragantino então, também vem na ladeira. Então, eu acho que é um bom jogo. Os dois são. E vou além... O Santos, o Neymar fez gol olímpico ontem. Antes era de pênalti. De pênalti não vale, não tá jogando nada, não sei o quê. Ontem fez gol olímpico, Juca.
Tá mutado. mutado. Tá mutado. Mutou, até deu uma Ficou emocionada. nervoso, ficou nervoso. Não Ficou ponha limpo. na minha boca coisas que eu não disse. Eu não disse que o Santos seja o patinho feio. Se fosse Corinthians e Bragantino, se fosse Palmeiras e Bragantino, se fosse São Paulo e Bragantino, eu diria, é o confronto mais equilibrado, por causa do Bragantino, apesar da opinião de Zé Trajano, que fez o jogo ontem, e eu não vi nada desse jogo, rigorosamente nada. Mas acompanho o Bragantino, que 3 rodadas atrás era cogitado para cair e que está classificado. Acho que para o Bragantino será melhor jogar no Morumbi do que jogar na Vila Belmiro, embora entenda que o Santos queira pôr 60 mil pessoas, como poderá pôr, por sua torcida poderosa em São Paulo, no Morumbi. E o Neymar merece jogar no Morumbi e não na Vila Belmiro, um jogo decisivo. Acho ótimo que seja no Morumbi. Mas constatar o equilíbrio maior deste jogo não é botar o Santos no papel do pior dos 4 grandes. É apenas a constatação de um jogo de Série A. Alguém dirá, Corinthians e Mirassol também é um jogo de Série A. É verdade. Palmeiras e São Bernardo é um jogo de Série A contra a Série C. E o fato de o São Bernardo jogar em casa torna o jogo um pouco mais complicado para o Palmeiras. Mas o São Paulo mostrou que não é um bicho de 7 cabeças. O problema do Corinthians está no futebol do Corinthians. Ora, o que você supunha que depois da quarta-feira em Caracas, aquela vergonha, o Corinthians contra o Guarani no domingo em Itaquera com 45 mil pessoas ia mostrar, olha, corintiano, venha na quarta-feira tranquilo, porque nós vamos passar por cima do Guarani e vamos meter 10 na Universidade Central. E não foi isso que se viu. O Corinthians precisou trocar meio time para conseguir empatar com o Guarani, que nem sequer entre os 8 está. Então, e foi graças a Itaquera, porque a torcida não desistiu. Eu não estou colocando em risco nem a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores, nem a classificação para as semifinais. Acho que o Corinthians passa como favoritaço nesses 2 jogos. Mas, sim, tenho uma baita interrogação para, provavelmente, o Barcelona de Guayaquil, que já ganhou o jogo inicial fora de casa no Equador e tem tudo para ser ele o adversário do Corinthians. O Corinthians não está jogando futebol que faça com que se possa confiar no Corinthians. Eu, aliás, quero deixar claro, isto será logo pauta, tema para nossas conversas. Eu acho que tem um time jogando futebol com F maiúsculo no Brasil hoje. Se chama Flamengo. Ah, mas o Maricá é a Universidade Central do interior do Rio. É isso. O Flamengo meteu 5. Ganhou os clássicos de cabeça erguida. E é um colírio para os olhos. Dá graça, dá gosto ver. De novo, você procura jogo do Flamengo para ver. O Âncora, voltando ao Flamengo. Campeonato Paulista, que era nosso tema até então, o Juca já antecipou o Campeonato Carioca, colocar três situações. Primeiro, ouvi dizer que o Palmeiras está contratando o Galvão Bueno para gritar é tetra! É tetra! Não sei onde estão falando isso. Bom, segunda coisa, prestem atenção, lá que estão falando em Bragantino, um jogador chamado Vinicinho. Sim. Ele é sensacional, esse garoto. Jogou muito bem no jogo passado, foi o melhor jogador desse jogo agora. E a terceira coisa é uma dúvida que eu tenho. Gol olímpico é falha do goleiro? Esse não foi. Eu achei um golaço esse aí, hein? Arnaldo, tá esse mutado. Não foi, Zé. Arnaldo tá mutado. Eu acho que esse foi um gol olímpico que absolve o goleiro. Foi um golaço. O cara pegou, o Neymar pegou de um jeito. Parecia aqueles gols olímpicos do Éder. Vocês estão falando, mas
tem o crivo do cara mais rigoroso sobre gols e falhas de goleiro. Mauro César Pereira, falha ou golaço? Esse parecia os gols olímpicos do Petkovic, foi golaço. Exatamente. Aí que, mano, tem o selo a Mauro César de golaço, é outra história, hein? Não, eu não estou dizendo que não foi. Eu só estou colocando uma dúvida que eu tenho. Eu não estou colocando em relação a esse gol, exatamente. Perfeito. Aos A gols bola olímpicos, sai do goleiro. É impressionante É. como a bola sai do goleiro e vai bater na trave, na Rapaz, outra trave. pelo amor de Deus. Não, Pelo é um maravilha. golaço. E Selo gozado, Mauro note César o de seguinte, golaço. não Fala. sei se a gente tem essa imagem, âncora, mas a torcida estava provocando ele. Ele fala alguma coisa com a torcida antes de bater o escanteio. Faz o gol. Tava gritando o nome e da vira ex. pra torcida. Ele tava É, a torcida tava gritando o nome da ex dele, ele olha pra torcida e faz assim, ó, vai mais. Fala mais, fala mais. Rapaz. Não, é um golaço. Muito bem, então é um tá aí. golaço. Ó, a nossa primeira enquete vai ser encerrada agora. Então ficou assim, ó. Qual confronto é mais equilibrado? Corinthians e Mirassol, 11%. Santos e Bragantino, 53%. São Bernardo e Palmeiras, 17%. 16%. Corinthians e Mirassol, 10%. Então, portanto, a nossa enquete, a primeira enquete encerrada. Vamos para a segunda